Turma, hoje eu vou continuar falando sobre o problema da togatocracia, que é o governo de uns poucos juízes de tribunais superiores, que passa a exercer um poder ilimitado, sem controle, avançando sobre a lei, sobre a Constituição, sobre os outros poderes e desequilibrando, portanto, o sistema republicano de freios e contrapesos. Vocês devem estar acompanhando a questão do Dino, do Moraes, do Gilmar, ressuscitando o infame diploma de jornalista como pré-condição para exercer a profissão de jornalismo. Essa excrescência autoritária ela foi derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal lá em 2009. O Gilmar, a Carmen Lúcia, que já estavam lá, votaram pela derrubada. E na época o Gilmar disse o seguinte: está claro que a exigência de diploma tinha uma finalidade de simples entendimento, afastar dos meios de comunicação intelectuais, políticos e artistas que se opunham ao regime militar. Fica patente que o referido ato normativo atende a outros valores que não estão mais vigentes em nosso Estado democrático de direito. Eles mesmos admitiram. Agora, diante do caso jornalista do Maranhão, que aparentemente o Flávio Dino está usando para interferir na política local, os poderosos da toga querem arrumar mais essa maneira de liberdade de expressão. É importante rememorar que eles já estão atropelando a liberdade de expressão há algum tempo. Então, em primeiro lugar, desde 2019, o inquérito das fake news, um inquérito secreto, sem escopo definido, sem prazo, que suspendeu centenas de perfis das redes, prendeu o parlamentar por coisas que ele falou lá na tribuna do Congresso, forçou jornalistas a se exilar e tal. Esse inquérito, inclusive, é desprezado por países como os Estados Unidos e a Espanha, países que negaram a extradição do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, por acharem a acusação absolutamente sem sentido e sem estar embasada realmente em bases legais profundas. Aí tem as redes sociais, por canetada do TSE, as redes agora não podem mais distribuir organicamente conteúdo de um candidato a quem a pessoa não segue. Fora isso, a marretada do Supremo Tribunal Federal, que rasgou o marco civil da internet, passou a responsabilizar as redes por conteúdos postados, mesmo sem uma decisão judicial que desabone a postagem. É óbvio que tem autocensura rolando pelas redes, então eles tiram esses conteúdos que eles têm medo que possa dar problema pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, porque as multas são altíssimas. Vamos lembrar também que o Rumble foi derrubado no Brasil já faz anos. É um concorrente do YouTube que tem regras mais libertárias e tal. Quando o Monark começou a postar vídeos lá, depois de ele ter sido banido do YouTube, o Supremo Tribunal Federal derrubou o Rumble. Lembram disso? O Monark foi vergonhosamente perseguido por coisas que ele falou. Mais uma coisa, o Google foi censurado por ordem do então ministro da Justiça em 2023, quando ele publicou um texto sobre o projeto de lei 2630, o PL da censura, e o Dino usou a caneta da Secretaria Nacional do Consumidor para mandar tirar do ar, mandar publicar um texto insano. O Google e o Telegram, na época, ambos tiveram que publicar um texto insano, dizendo: não, eu fui contra a democracia, eu confesso, como se fosse um pai falando para o filho, obrigando o filho a falar o que tem que falar. E outra coisa, nas eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral mandou derrubar centenas de postagens, também censurou matérias da imprensa verídicas, não fake, sobre a amizade, por exemplo, do Lula com o ditador da Nicarágua, ou de Daniel Ortega. Então, vocês percebem a gravidade? Percebem a importância desse momento, das decisões que a gente vai tomar em outubro para o futuro do Brasil? Em Brasília já tem uma aliança já meio escancarada em prol da reeleição do Lula, da manutenção de tudo como está, o ministro Alexandre de Moraes, e uma atitude bem fora do seu job description, para falar pouco aqui, promoveu a reaproximação do Lula com o Alcolumbre. Na semana passada, ou retrasada, o Kassab falou na lata que o Centrão está com o Lula. Claro. E o que se diz por aí é que o Ciro Nogueira, vejam bem, foi convencido ou compelido por um certo ministro do Supremo Tribunal Federal a bloquear que a Tereza Cristina, senadora, se tornasse vice na chapa do Flávio.
essa turma, o Lula, o Centrão e parte do Supremo Tribunal Federal, tem interesse claro de manter tudo como está no Brasil, de não mudar nada. O Alcolumbre quer continuar mandando no Senado, o Hugo Mota não quer largar o osso na Câmara, o Lula idem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, assustados com possível impeachment no próximo governo, também. E o acordo seria nada de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e certamente nada de mexer na gastança do governo federal, principalmente em ano de eleição, nem nas emendas e tal. Blindagem geral ao Lulinha e a todos os envolvidos na roubalheira do INSS e no escândalo do Master. Vocês percebem? Vocês percebem o que vai acontecer se o Lula vencer, né, e a composição legislativa ficar mais ou menos como está? Nada vai mudar. Nossa república vai ladeira abaixo cada vez mais rápido. O fundo do poço é o limite. O Supremo Tribunal Federal vai seguir reescrevendo leis, a Constituição. Os eventos que reúnem investigados, políticos, juízes vão continuar. Os escritórios de familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal vão seguir faturando milhões. Os inquéritos secretos, sem escopo definido, sem prazo, vão seguir abertos. O Centrão e o PT vão seguir mandando no orçamento. As instituições vão seguir sendo aparelhadas. Então, turma, eu repito o que eu falei antes, é preciso conhecer muito bem a visão dos candidatos ao Congresso com relação ao crescimento dessa togatocracia e votar naqueles que realmente querem resgatar a nossa república.